Sim, pessoal, bem-vindos ao canal O Húngaro. Hoje o assunto é um pouco mais sério. Vamos falar sobre como o europeu se comporta diante de uma guerra. E eu quero te contar isso sem drama, sem sensacionalismo, mas com verdade. Eu sou europeu, nasci na Transilvânia, vivi na Hungria e depois passei 23 anos na Alemanha. É uma coisa que eu percebi é a guerra nunca desapareceu da nossa memória coletiva. Na Europa mesmo, quando tudo está em paz, você sente a presença das guerras passadas. Estátuas, ruínas, museus, avós que viveram ocupações, cidades reconstruídas. A gente cresce ouvindo sobre as batalhas, os tratados, as divisões, as traições. E por isso o europeu, principalmente o do leste europeu, tem uma relação mais naturalizada com o conceito de guerra. Você gosta dos meus vídeos? Eu vou pedir para se inscrever no meu canal e já deixar o like. E vamos voltar para esse cenário de guerra. Em 2022, a guerra voltou oficialmente à Europa. A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu via reações dos meus amigos na Hungria, na Romênia, na Alemanha. Ninguém se desesperou, mas todo mundo entendeu o que aquilo significa. As notícias circularam rápido. As conversas nos cafés mudaram de tom. Alguns compraram suprimentos, outros apenas seguiram a vida, como se dissesse de novo. Porque, sinceramente, a Europa já viu isso antes. E por mais que ninguém se ilude de que é impossível. No Brasil, quando falo sobre guerra, muitas pessoas ficam chocadas. Você acha que pode acontecer aqui? Como vocês vivem com isso lá na Europa? E minha resposta é sempre: a gente vive com a ideia da guerra como quem vive com terremoto no Japão. Você sabe que pode acontecer, você se prepara, você não entra em pânico toda hora, mas você nunca esquece. Outra coisa que vejo muito no Brasil é a ideia de que a guerra no Oriente Médio é coisa de outro mundo. Mas para quem vive na Alemanha, por exemplo, o conflito entre Israel e os países árabes tem um peso emocional enorme. Por causa da história do Holocausto, da culpa histórica, da presença forte da comunidade judaica e muçulmana nas cidades. Berlim, por exemplo, viveu momentos tensos depois do ataque do Irã. Pro europeu, isso não é algo distante, é uma tensão que se sente nos metros, nos aeroportos, nas fronteiras. É aí que entra o ponto central deste vídeo. O europeu convive com a possibilidade da guerra. Ele não foge, ele se adapta. Estuda rotas, evita fronteiras instáveis, sabe identificar propaganda, respeita o poder da informação. Eu estou deixando um link na descrição do meu curso Húngaro do Zero. Nele você já conseguiu ter conversas básicas, treina seus ouvidos para conversar com qualquer nativo húngaro. O Húngaro do Zero está por um valor ridículo, você já conseguiu se virar. Eu mesmo, quando vi a invasão da Ucrânia, não entrei em pânico, mas entendi que o mundo mudou. E que, se eu ainda estivesse morando perto da fronteira, eu já teria plano A, B e C prontos. A Europa foi dividida,
reunificada, ocupada, libertada várias vezes. E quem cresce nesse cenário desenvolve um realismo histórico. Nem tudo pode ser resolvido com otimismo. Às vezes o conflito é inevitável, mas o importante é saber sobreviver com dignidade e inteligência. Aqui, o Brasil vive há muito tempo sem guerras, e isso é uma benção, mas também cria uma certa ingenuidade. Muita gente pensa que guerra é coisa de filme ou de livro, mas para nós europeus a guerra é parte da educação. A gente aprende a reconhecer sinais, a entender geopolítica, ouvir um noticiário com atenção, não só curiosidade. Alguns brasileiros me perguntam por que vocês parecem tão calmos diante da guerra. E a resposta é simples, porque o pânico nunca ajudou ninguém. Na Europa, a gente aprendeu que o melhor jeito de lidar com o caos é com planejamento, análise e cabeça fria. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua. O conflito entre Israel e Irã pode escalar, infelizmente, e novos conflitos sempre surgem. A pergunta não é vai acabar, a pergunta é como nós vamos reagir. Como vamos proteger os inocentes, por exemplo? Como vamos evitar repetir erros do passado? Como vamos viver com coragem, mas sem ignorância? Ser europeu é viver com a memória da guerra no DNA, mas também me carrega uma força silenciosa. A vontade de continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. Hoje, morando no Brasil, eu valorizo a paz, mas jamais esqueço o que aprendi. Esse tema algo que posso compartilhar com você é isso. Não se assuste, estude, não se apavore, se prepare. E nunca deseje guerra, mesmo que pense que está certo. Porque numa guerra, ninguém vence de verdade. Nunca. Se você também tem família na Europa, no Oriente Médio, ou viveu momentos de tensão, de geopolítica, comenta aqui embaixo. Este canal é um espaço para aprendizado com empatia, respeito e coragem. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, eu como dizemos em húngaro, béke.